história de medicina funcional integrativa na pediatria para as crianças. Tem espaço para estratégias alimentares específicas, para suplementos, para óleos essenciais, para probióticos. Tem estudos sobre isso. Então, é isso que nós faremos hoje. Obviamente com uma convidada mais do que especial, nossa querida amiga, uma das pediatras dos nossos filhos, doutora Martina Catatini. Aqui, peraí, opa. Hoje não consegui, porque da vez passada foi essa semana, a da Martina não deu certo. Noite! Aê! Hoje foi. Nossa senhora! Que elegância essa aí! E eu aqui Eu nessa falei, hoje roupa não de pode dar segunda-feira. errado. Nossa senhora, que coisa boa. Então, agora tu não sabe que hoje quase que as nossas internet que caiu aqui, eu não acreditei. Deu um temporal horroroso em Porto Alegre. Sabe que eu moro numa zona meio rural de Porto Alegre aqui, que é ruim de manter a luz aqui. Deu tudo certo, todos os astros Estamos convergiram, aqui, né, vai dar amiga? Tá certo. tudo Já foi, certo. já deu. Já deu, já deu. Ô, gente, então, dispensa apresentações, mas nossa convidada aqui, doutora Martina Catatini, que é pediatra e uma das professoras dessa nova turma do curso de Medicina Funcional Integrativa. Esse curso é o único curso de Medicina Funcional Integrativa do Brasil, que hoje está com 20 professores, são especialistas em cada área, e é algo totalmente inovador na medicina, porque até então a gente tinha muita coisa de mais pontuais, né? Estudar só mais a parte das vitaminas, mais a parte dos hormônios, mais um professor fazendo o todo, né? Sem essa possibilidade dos médicos, então, dos profissionais de saúde terem acesso a, assim, eu considero, vou me tirar dessa história, né? Vou me tirar dessa história, mas é o que eu falei, tinha a sorte e a bênção de ser amigo de tantas pessoas maravilhosas e eu poder escolher os melhores que eu conheço de cada área para poder ensinar e repassar aquilo que sabe sem segredos, sem disputas, sem complicar a vida das pessoas, aos profissionais de saúde, para que cada vez mais a gente tenha outros familiarizados com uma visão mais ampliada da medicina, e não é nada de diferente daquilo que a gente já fez, mas é incluir aquilo que a gente entendia e pensava a um monte de um mundo magnânimo aí que a gente não é apresentado ao longo da faculdade ou das nossas especializações. Nessa nova turma teremos, então, a doutora Martina na pediatria falando desse contexto, né, que é um contexto que eu falava naquele dia que a gente não conseguiu fazer a live, que é um campo assim, muito aberto, né, Martina, que na pediatria, a gente tinha muita coisa do médico para prescrever um antitérmico, ou um antibiótico, ou às vezes um corticoide. Era uma rotina quase que estándar, né? A gente já sabia mais ou menos o que ia acontecer. A gente, às vezes, os pais mais preocupados acabavam chamando os pediatras para confirmar se era aquilo mesmo. Mas muitos passavam assim, meu segundo filho eu vou fazer, já sei o que vai me dar um filho não. Vai me dar. E hoje, com a consciência ampliada das pessoas, a gente quer construir saúde nas crianças, né? A gente não quer que, eu sei que eu, como pai de duas crianças, a gente quer, assim, poder usar a medicação quando é para usar, sem problema nenhum, mas a gente quer ter outras opções. A gente quer criar saúde de forma, assim, poxa, impedir que as coisas aconteçam. Porque se com a gente, quando acontece, já é um desespero, já é ruim, imagina, né, tu sabe muito bem, quando acontece com Fica desesperado. criança, a gente realmente não, é desespero. Como tu sabe disso, que eu já te aluguei muitas vezes, porque eu não posso fazer nada nos meus filhos do que eu acho. Nada, Não, nada. mas Criança é quando nosso filho dá completamente aquela diferente. vontade de É o falar, eu vou dar um mesmo corpo, mas antibiótico para essa tosse, qualquer remédio que faça ele dormir melhor. Então, isso gera também uma pressão em cima do pediatra e
a gente acaba querendo prescrever alguma coisa. O problema é que o arsenal terapêutico do pediatra convencional é baseado em terapias anti, né? É anti-alérgico, anti-inflamatório, corticoide, antibiótico. Então, a criança acaba saindo prejudicada, muitas vezes, por uma situação que é realmente constrangedora para a família. E a gente precisa entender isso e saber que na literatura, a gente tem muita coisa que não tem o efeito maléfico dessas medicações e que sim ajudam, porque o problema é prescrever alguma coisa que não faz bem e que atrapalha, ou prescrever alguma coisa que não faz bem só por prescrever, porque, tudo bem, né? Não faz mal, não faz bem, vou dar só por dar. Mas não, existe literatura boa, sabe? Com estudos bem consistentes que levam a gente a trabalhar com outro arsenal terapêutico, com outras coisas. E o fato da gente usar alguma coisa alivia não só os sintomas diretamente, mas indiretamente, porque tranquiliza a família. Hoje você sabe bem que ser pai faz parte da gente viver, querer tirar com a mão aquele sintoma, mesmo que seja um sintoma besta, mas a gente quer resolver aquilo. E é interessante, Martina, porque a gente tem estudos, mas não podemos esquecer que nós temos uma vasta experiência clínica dos nossos antepassados. Porque antigamente, dar chá para uma criança era normal para melhorar alguma coisa. Hoje, dar chá vai matar a criança. Eu trouxe isso real. Eu fui fazer aquela experiência dentro da Amazônia para poder entender o que eles usam lá. Lógico, o país eles usam lá. Já há muito tempo não tem essa coisa, mas cadê o estudo? Sempre usaram. Vem do bisavô para o tataravô que continua usando. É um chazinho que melhora tal coisa. É um medicina tradicional chinesa. Eu fui fazer minha imersão na Índia. É medicina ayurvédica para criança, desde que ela nasce, para gestante. E então a medicina aqui, principalmente a ocidental, criou-se um conceito, claro que a indústria farmacêutica participa desse conceito, de que de nada vale a experiência clínica vasta. Agora, a partir de agora, nós temos que ter uma classificação de estudos, que são importantes para a gente, obviamente, e que partem de um princípio, que deveriam partir, né, de que aquilo que não tem evidência não significa que não funciona. A gente sabe disso, não tem uma frase clássica até, né, que se usa bastante. A ausência de evidência não significa, eu tenho que falar devagar para as pessoas entenderem. Uma ausência de uma evidência, ou seja, um estudo daquele jeito que a gente quer, não significa a evidência de que há uma ausência. Entende? Não tem um estudo aqui, mas não posso confirmar que não funciona. Então, ok? Até que eu tenha os estudos e demora muita coisa na não tem incentivo, né, da indústria. Contar agora que a fitoterapia tem ficado um pouco mais comercializável, tá vindo à tona muito mais estudo. Tinha incentivo no ponto de vista de Nestlé da vida e tudo mais. Tudo que eles criam parece que cria uma evidência de um hora para outro. Agora, essas vitaminas para gestante, prontinhas aqui, são excelentes. Né? Pode. Antes nada podia. Nosso impressionante. Mas, né, Martina, eu acho que o mais importante aqui agora é trazer para as pessoas que estão nos assistindo, principalmente os profissionais de saúde, essa oportunidade que eles estão tendo de entender dentro de um contexto, de um modelo de medicina mais amplificado, né? A gente chama de medicina funcional integrativa, que traz muito mais do que a prescrição de um probiótico, que eu falo, né? Que se tornou clássico. Medicina integrativa é um probiótico, vitamina D e hormônio, que a gente sabe que não se encaixa na pediatria de forma alguma. Então, trazer a individualidade assertiva. A gente conseguir moldar para cada um uma coisa que nunca vai se igualar com outra, porque não tem como se igualar. Eu não tenho como entender duas pessoas, por mais que sejam parecidas, com as mesmas doses, por exemplo, de selênio. Não tem como, né? Porque cada uma vai ter. Cara, a minha internet estão dizendo que está muito perfeitamente bem, Vicky, mas a travando. imagem às vezes dá uma travada, mas o áudio aqui tá perfeito. Eu acho que é porque deu essa chuvarada aqui, e o pior é que eu estou no telefone aqui. Deixa eu ver. Porque esse telefone, ele é
novo, eu não Tá só coloquei o chip daqueles Wi-Fi. novos. Ah, mas peraí que eu vou tentar compartilhar a internet do outro aqui para ver se é coisa... Peraí, só um pouquinho. Ah, vou falando aqui algumas coisas, então. Você estava falando aí de suplementação, por exemplo, né? Então, a gente tem muita evidência mostrando, por exemplo, da questão da suplementação da vitamina D, que em muitos locais ainda é deixado de lado, não tem tanta adesão, diminuindo, por exemplo, infecção de repetição, internação, sepse e morte na pediatria. Risco de uma criança, por exemplo, de um bebê até 6 meses pegar uma bronquiolite. A temida bronquiolite, que muitas vezes interna a criança, faz essa criança virar um bebê chiador, né? Que faz essa criança precisar de corticoide, broncodilatador, internações, oxigênio, com frequência, poderia ser prevenida com uma adequação dos níveis maternos e do recém-nascido de vitamina D, por exemplo. E são coisas, né, Martina, que assim, ó, eu digo que é um preciosismo em algumas questões que eu creio ser absolutamente desnecessário. Quando alguém fala assim, não, mas eu preciso de um estudo de maior qualidade, assim assado, para ômega 3. Basta um raciocínio clínico muito básico para a gente entender que ou a gente consome ou não tem. Não, mas eu tenho que provar, então, né, se é uma coisa essencial E à provar vida, que não nem faz água, mal. né? Eu Na preciso pediatria comprovar tem que provar tem que não tomar... vai fazer mal a longo prazo. É uma loucura. É uma loucura, uma coisa... Aliás, o ômega 3 está cheio de estudo, né? Mas vamos partir para uma outra história aqui. O magnésio, então. Se é algo que eu não tenho a suficiência na alimentação, eu não tenho que nem pensar em colocar para o corpo algo... Claro que as doses são fracionadas, isso é o que tu vais ensinar lá também, né? Existe uma maneira de pensar na criança em tudo, no antibiótico, na dose do anti-inflamatório, do analgésico. Aliás, tem muito menos cuidado com algumas outras coisas, inclusive com o antibiótico, né? Mas é um caminho que as pessoas perguntam assim, tem vários pediatras lá nessa primeira turma, né? Se eu só lembrar as pessoas, essa segunda turma, as vagas vão abrir dia 2 de fevereiro, e para quem está inscrito lá na lista de espera, terá um valor promocional e provavelmente serão os únicos que conseguirão se inscrever, porque foi o que aconteceu na vez passada, na primeira turma. E aí depois não tem choro. Ou seja, acabou, é para profissionais de saúde, não é para o público geral. Acabaram as vagas, vão ser liberadas dia 2, em que a lista de espera vai ser avisada com antecedência, vai ter essas condições especiais, é o que sobrar para talvez outras pessoas se inscreverem. A lista de espera é na primeira página do meu Instagram aqui, tem lá o link, né, na descrição do meu Instagram, da minha bio, que a gente chama, e naquele link a pessoa pode se inscrever. Então, mas voltando um pouquinho mais aqui, né, Martina? Tem muita gente lá, mas como é que eu posso utilizar para pediatria? Primeiro de tudo, pelo amor de Deus, o curso de medicina é igual para todos. Seja pediatra, seja cirurgião plástico, seja qualquer área da pessoa, o curso é o mesmo, da medicina. Qual é a única mudança? A residência. É só a única mudança. E por que um leigo não pode fazer residência? Porque sem entender tudo da medicina ou da saúde, ele não pode fazer especialização. Eu não sou um nutricionista, agora vou fazer só nutrição funcional. Não, eu preciso ser um nutricionista. Então, essa é a condição base. Ou eu entendo de toda a fisiologia, bioquímica, que é igual para todas, com as suas particularidades, homens e mulheres, crianças, idosos, ou eu não consigo sair do básico. Só que para entender toda essa fisiologia e bioquímica importantes para a gente hoje, a gente já não sabe mais nada disso. A gente está muito distante disso que a gente tem nos primeiros anos de faculdade. Ou seja, isso tudo tem que ser revisto com uma ótica de aplicabilidade. Como é que eu vou aplicar agora? Como é que eu vou entender aquela coisa que era chata lá naquela época? Agora eu vou entender quão importante é esses caminhos, esses mecanismos, para eu poder chegar a conclusões que transcendem aquilo que os estudos me trazem. Se eu ficar só no estudo, no ensaio clínico, eu sei o que serve e o que não serve. Mas não consigo chegar ao raciocínio clínico, a como eu vou pensar sobre a condição que a pessoa tem. E muitas vezes a condição que ela tem, a gente está cansado de ver, às vezes não é patológico. O que está acontecendo hoje, né? Nessa era pós-Covid, pós-vacinas e tal. Está pegando geral. As pessoas perderam a saúde. As crianças, então, eles falam, deve estar sofrendo um horror, né? Porque todos os meus pacientes falam a mesma coisa. Minha filha não é mais o mesmo. É uma tosse o tempo todo, está Meus sempre. pacientes eram Né? bem Então, certinhos, bem redondinhos, ficavam doentes com todos os pacientes, mas esse ano...
horrível. E é só o mecanismo que consegue nos ajudar nesses momentos, né? É entender de todo. E aí, dentro do arsenal, ok, eu sou dermatologista, eu sou pediatra, eu vou adaptar, né, aquilo que eu posso à condição dos meus pacientes. As pessoas perguntando aqui, só deixa eu adiantar para vocês. Eu sou de não sei aonde, onde que eu acho? Tá? Essa pergunta é a pergunta de milhões. Porque é muito difícil até hoje a Martina, eu ou qualquer pessoa falar assim, olha, tenho essa pessoa que atende aí e eu já fui colega dele de uma pós ou de uma residência e eu acho que ele é bom. É botar a mão no fogo e não é não confiar nas pessoas. A gente está cansado de ver colegas nossos que a gente... quantidade de colegas que cheguei dentro do consultório faz coisas que assim, meu Deus, onde é que ele tirou isso aí? Não é o que eu faço. Pode até ser certo, mas não é o que eu faço. E se a pessoa está nos seguindo, ele está buscando aquilo que a gente fala, né? Aí, de repente, chega lá, 50 soros da beleza, mais da imunidade, mais do chip da beleza, mais não sei o que, mais o hormônio tal, mais o remédio para ficar atento. Eu falo assim, não, peraí, você distanciou daquilo. Esse é o outro objetivo da Academia Brasileira de Medicina Funcional Integrativa e do curso. É que as pessoas possam ter ali dentro uma capacitação e a gente tenha mais condições de afirmar, olha, está aqui, fez o curso, a pessoa tem toda a bagagem, dificilmente vai se desviar. E é o que a gente estava falando ontem, eu e o Dr. Pedro Neuro. Se desviar, já dentro da academia, há condições de nós termos essa liberdade de, olha, tá fora. É mais difícil, né, Vicky? Uma vez que a gente não entra, né, que a gente fica imerso dentro desse raciocínio clínico diferente, que você entende a importância, a necessidade, né, dessa visão mais global, dessa percepção, é muito difícil você voltar para trás. Eu não conheço um profissional que entrou dentro da visão integrativa e que falou, não, eu vou fazer o que eu fazia antes. Não dá. Você se apaixona de novo pela medicina, porque tudo volta a fazer sentido. Então, eu acredito que as pessoas que entrarem, né, para estudarem isso da forma como você estruturou o curso de medicina funcional integrativa, é muito difícil eles não se reapaixonarem pela sua medicina, se reinventarem, porque cada um faz uma coisa diferente, cada um se especializou numa coisa diferente, e a gente consegue depois trazer esse conceito dentro de todas as especialidades. É como se você se reformasse um clínico geral, especializar e aplicasse isso dentro do que você faz no dia a dia. E é o que cada um dos professores faz lá, né, Martina? Tu como pediatra, os endocrinologistas, a reumatologista, os neurologistas, os gastroenterologistas. Então, cada área lá dentro, psiquiatras, todas as especialidades que estão lá ensinando, que praticam um modelo de medicina funcional integrativa, mas que aplicam isso mais focados na sua área de atuação, todos eles ensinam da mesma forma, né? Como eu posso, na minha especialidade, ensinar a vocês aquilo que eu faço e aquilo que me fez, todos eles, me diferenciar no mercado, que é uma outra história importante da pediatria. Eu me lembro quando eu formei, né, Marcina, faz bastante tempo, a pediatria sobrava vaga. Porque eu não entendia muito bem. Assim, nossa, por que sobrava vaga na pediatria? Porque era sinônimo de plantão e ligação de noite. E sempre as mesmas coisas e falta de valorização. Acho que tu deve ter presenciado isso. Aliás, tu deve presenciar isso com os seus colegas. Não é valorizado. Por que não é valorizado? Justamente aquele que cuida do bem mais precioso que a gente tem para quem é pai e mãe, né? Por que não é valorizado? É porque não se diferencia. Tanto faz, sabe coisa tanto faz? Tu só procura alguém muito diferente, aí buscava-se a experiência, né? Quando tem uma craca, um problema pior, que é a exceção. O resto é o tanto faz. Por quê? Mas é que nem antigamente, na minha época, problemas dermatológicos. Naquela época era quadriderme. Qualquer coisa vai dar quadriderme. Hoje em dia mudou para troque-N, né? É troque-N. Troque-N. Não vou pesquisar, não vou pagar mais para alguém. E é o que mudou muito, né? A gente tem hoje, vocês, pediatras, por que a agenda de vocês bomba absurdamente? E vocês ficam com dificuldade de recomendar outras pessoas? Porque, poxa, o que vocês fazem é muito diferenciado. E aí, óbvio, que o pai e a mãe que está ali com vocês, eu sei que como pai, né? Tu não quer trocar por nada na vida. Não tem como trocar, tu não quer perder o contato.
Tu vai lá assim, vou marcar a consulta para manter o contato. Não tem nada, mas eu quero, por quê? Porque eu quero ter essa pessoa. A segurança, estava falando hoje com um paciente meu no spa, que esse sentimento de pai e mãe, que ela estava falando de uma outra forma lá, mas é um sentimento de que eu prefiro, pelo menos deveria ser, né? É um seguro. Eu prefiro pagar um seguro. A gente paga para o carro. E a maioria nunca vai usar. Porque o carro não vai bater, não vai passar batido, né? Para o filho eu prefiro. Eu prefiro investir um dinheiro em alguém que vai cuidar do meu filho, porque que é inestimável. Eu não posso Gostei correr o disso. risco de perder. Prefiro pagar muito a mais e deixar lá. Assim, se eu usar, usei. Se eu não usar, não usei. Eu preciso ter um pediatra top pro meu filho. Né? É uma maneira da gente pensar, né? E esse mercado existe, mas não tem, infelizmente, pediatras assim, suficientes, assim, são míseros no Brasil que abriram a cabeça e estão fazendo uma medicina A funcional prática integrativa. da pediatria tradicional, apesar dela dever ser a medicina mais preventiva que a gente tem dentro das especialidades médicas, ela é protocolo de bolo, assim. É você vê, põe a curva para ver o peso e estatura, vê se teve desenvolvimento que bateu a meta do mês, checa a carteirinha de vacina, examina e, assim, óbvio que tem orientações, tem coisas do dia a dia, tudo mais, mas a gente não foi ensinado a pensar, né, de fato na prevenção das doenças. Na verdade, as pessoas nem sabiam disso. Quando eu comecei a trabalhar como médica, eu atendi adulto, porque dentro da formação, eu fiz pediatria, fiz alergia e imunologia, e a formação de alergia e imunologia no Hospital das Clínicas é adulto e pediátrica. Então, a gente tira a prova de título para atender adulto. Então, eu atendia mais adulto do que criança no começo. E eu vi o estraçalhaço que dá para fazer no fim da vida. Eu olhei aquilo, eu falei, mas como assim? Né? Será que não tem nada mesmo que dá para fazer para que isso aqui não aconteça, né? Para que não chegue assim lá no final? E aí comecei depois a atender só crianças, mas eu olhava aquilo e falava, não, mas eu não posso deixar uma criança comer errado e falar só, olha, não é importante comer. Não, começou por ali essa visão de tentar diminuir o risco das doenças, mas isso não é a visão dos pediatras. Isso foi algo que acabou, né, coincidindo com a minha prática inicial ali, mas a realidade mesmo da pediatria é que a hora que acontece já foi, entendeu? Já passou nosso tempo. Então, ninguém olha de verdade para o intestino daquela criança, sabendo que aquela microbiota ela é de verdade importante. Eles prescrevem antibióticos sem nem pensar duas vezes, sabe? Eles fazem... óbvio que não é todo mundo, né? Não posso generalizar, mas mesmo as pessoas que têm um cuidado, que se preocupam com o seu paciente, eles poderiam fazer 300 coisas a mais do que eles já fazem para de verdade prevenir a doença que eles acham que eles estão prevenindo, entendeu? Então, É, mas é um campo que tem que abrir um pouco a visão. Eu te falar assim, eu já te comentei até anteriormente, né? Ah, na época que eu trabalhava já na medicina, esse modelo que eu nunca gostei de falar que eu era integrativo, na hora que eu vi o que aconteceria com a medicina integrativa, eu falei, poxa, não dá. Não dá porque vão começar a fazer o que eu já sabia. Soro, reposição hormonal, emagrecimento, chip e suplementos prontos, né? Então, falei, não, isso eu não vou me categorizar como integrativo. Eu perguntava que médico tu é? Sou médico. Mas o quê? Não, sou médico. E eu cansei de prescrever coisa para os filhos dos meus pacientes. Porque eu não tinha para quem indicar. Mas cansei, eu tenho zilhões de pacientes que eu atendo já há 15 anos, 14 anos. E eles sabem muito bem. Dá para, olha, isso aqui, mas isso aqui pode dar pro meu filho também, doutor, porque eu estou vendo, minha alimentação é assim, a dele é falha nisso, nunca ensinei ele. Eu falei, claro, pode. Vamos só fracionar essa dose, qual é o peso do teu filho? Uma coisa bem irracional, né? O peso do teu filho. Olha, o teu peso do teu filho, está usando tanto, eu vou botar para menos. Não tem erro, né? É uma coisa bem, bem simples. Só que não era o meu ideal, né? é aquela coisa Eu não detesto esse tipo adaptada, de porque coisa. você sabe que Não, falta, mas adaptada que não é o ideal. E não é minha área, né? E muitos faziam, na verdade, antes de me falar e depois me contavam. Foi engraçado esses dias, atendendo o Emerson, que é um paciente meu, que é uma figura, e ele é aceleradíssimo.
É o cara dopaminérgico, assim, que é pura dopamina. E ele tem um filho que é assim também. E tá. E a gente conversando sobre o filho dele. Até que ele falou assim, tá, ô Vitor, vou te confessar uma coisa aqui. Eu falei, o que houve, cara? Cara, meu filho é acelerado como eu. Ele ainda estava naquele negócio, déficit de atenção e tal, mas, cara, eu sei que não é, assim, eu sei que não é. Ele é que nem eu. E eu faço mil coisas ao mesmo tempo. Só que ele hoje tem uma coisa que eu não tinha. É óbvio. Tela. Tá? Então, poxa, alimentação, minha esposa às vezes gosta de dar uns açúcar para ele, e eu vejo que ele muda. Cara, tu vai me xingar, mas tudo bem. Eu peguei esse óleo de CBD que tu me deu, e eu tô dando uma gotinha ali para ele e tal. Cara, ele melhorou. Aí eu falei, e aí, tô matando minha filha? Eu falei assim, não, tu tá salvando ele de tomar um monte de remédio, de Ritalina, de Venvança, tu tá salvando ele. Agora, Vai pra peraí, alguém que sabe fazer vai isso pra alguém, direito. vai te orientar direitinho. Com 15 segurança. coisas que dá para fazer, né? 15 coisas que dá para fazer. Então, é um mercado que está muito carente. É uma demanda absurda de pacientes para toda a medicina funcional integrativa. Funcional integrativa. Não é um negócio do que se diz integrativo e é a mesma coisa do soro, hormônio, isso. Não. Funcional integrativa não tem médicos profissionais de saúde suficientes. Olha a quantidade de gente perguntando aqui. E alguém não sei aonde, mas eu estou em BH, mas eu estou não sei aonde. Não tem. Na pediatria, em especial, que é um troço assim, terrível, né? Eu sei como pai, mãe, o que foi, a bênção que foi, eu consegui, quando a gente se Foi muito encontrou e nos acaso. encontramos, lembra que foi uma loucura, foi num congresso, depois eu estou numa live aqui falando uma coisa e tu comenta um negócio assim, meu Deus, uma pediatra Até falando hoje, né? Da isso, eu metil, pedi tetraidro, dela folato e ontem, né? Chamei ela redutase. Da MT-HFR. Eu falei, como assim um pediatra falando sobre gene, né? Que não existia. Eu falei, não, peraí, pelo amor de Deus. Aí, mas a vida nos encaminha, assim, une, né, essas pessoas. E Ó, o Vicky, mercado está eu carente, tenho né, aqui na Martina? minha E é clínica algo que, assim, 3 pediatras contando comigo, tá? Não, eu tenho 5 pediatras, tá? Aqui na minha clínica. E não tem agenda de ninguém. Assim, já esgotou a minha, já esgotou as outras, as pessoas falam, mas eu tô tentando marcar com você, não tem. Com a sua equipe, não tem. Não tem pediatra. Então, assim, isso mostra que as pessoas estão querendo fazer diferente, mas que eles chegam para conversar com o pediatra deles e a pessoa é quadrada. Eu recebi uma mensagem hoje por direct de uma paciente falando assim, nossa, mas eu falo para o meu pediatra que não dá para prescrever XYZ, que não dá para usar antibiótico. E aí, sabe o que ele responde? Eu vou postar o print depois. Que você e o Dr. Vitor não seguem a Sociedade Brasileira de Pediatria. Eu respondi, claro que eu não sigo. Mas é graças a claro que eu Deus, não ainda bem. sigo, porque não tem lógica. É por isso que eu estou onde eu Seguir estou, algumas né? Fala coisas que eles assim, orientam. Não, porque a resposta do pediatra foi essa. Falou, não dá para acreditar no que se fala porque não segue as regras da sociedade. Então, assim, a sociedade, elas existem. E é muito mais fácil a gente ficar escondido atrás de uma sociedade e prescrever o que a sociedade manda, sem pensar no que é importante para o seu paciente, entendeu? Quando você faz contra, você está assumindo total responsabilidade. Eu falo para meus pacientes, é muito mais difícil fazer com você o que eu faço para mim do que de passar tudo igual, todo mundo. Eu perco o triplo tempo, eu gasto o dobro de neurônio, eu tenho o pós, né? Tem exame para interpretar, eu tenho que montar coisa. É muito mais trabalhoso para mim. Mas para mim vale a pena. Por quê? Porque eu vejo o resultado. botar o Totalmente. teu na reta, né, Martina? E tem que ter muita coragem, eu acredito, tem que ter coragem. Deixa eu mandar um beijo aqui para a Silvinha botou ali o médico, meus 2 médicos, né? É a Silvinha Silvinha apareceu aqui, olha Araújo, lá só. de BH. Milagre, eu nunca vi a Silvinha assistindo uma live minha Tetel e aqui, eu acho que é Maria, sua, viu? são Tá meus me pacientes do traindo. coração. Ela é paciente de coração, pessoa iluminada, família iluminada. Nossa Senhora. Mas, voltando aqui, né, Martim, sobre a coragem de colocar na reta e o porquê tu tens dificuldade, como eu, de inserir outras pessoas nas nossas equipes. Por quê? Porque não Treinar. dá tempo da gente ensinar tudo. A gente precisa, por isso que eu até convidei todos os médicos da minha equipe, lá inicialmente, assim, gente, vamos fazer o seguinte, todo mundo está obrigado a assistir o curso, independente do tempo de atuação, por quê? Porque as coisas se atualizam. Então a gente está sempre lendo, se atualizando, tendo insight, que é uma coisa que transcende um pouco o que a gente pode explicar.
A gente atende de tudo, que é o teu caso também. Sim, A gente acaba tendo insights de tudo que a gente viu, a gente vê uma coisa diferente. A gente, opa, peraí, deixa eu procurar se existe. Então, a gente tem como compartilhar isso. Agora, não adianta, como é que a gente vai colocar nas nossas equipes alguém que a gente tenha que pegar e ensinar tudo, porque precisa de uma base teórica. Essa base teórica, o curso de Medicina Funcional Integrativa, ele dá. Toda a base possível teórica. Dali para frente, experiência clínica, eu falo no início das aulas, né? Assim, vai atendendo. Pá, mas você nunca atendeu disso? Vai atendendo, porque aquilo que você sabe, amanhã você faz. Essa parte aqui, você já está apto a fazer. Por quê? Porque é prático, né? Não é uma coisa para a pessoa ficar divagando muito. Até falo para eles, ó, só em cada aula ali vai uns 30, 40 papers diferentes que a gente fornece para cada pessoa. Cada aulinha. Tudo certo, não precisa ler tudo aquilo ali, é o caminho, olha o atalho. Tudo aquilo ali a gente teve que ler para poder entender e explicar. Agora não precisa entender aquilo ali. A partir dali ele começa a fazer e dali ele vai procurar mais coisas. Porque aqueles artigos ali, tem alguns que vale a pena ler na íntegra, a gente avisa, mas outros não, está ali, está esmiuçado para as pessoas. É um atalho sem igual, né? E num mercado de trabalho que está faltando, é uma lacuna. Martina é nossa professora dessa segunda turma do curso de Medicina Funcional Integrativa, que as vagas serão abertas para inscrições dia 2, mas que a lista de espera já está aberta e já está, eu acho, quase esgotada. Martina, eu queria daí que tu passasse uma experiência legal aqui, aproveitar outras pessoas, quando a gente fala de alimentação e suplementação, por que tanta gente fala assim, não, mas a comida dá tudo? Tudo bem, agora vamos entrar no motorcelema. Qual é a criança, eu incluo os meus filhos aqui, a não ser a Maria, que é pequenininha, que é outra coisa, que não tem suas preferências alimentares e que não tem as dificuldades da gente colocar determinados tipos de comida. Todas as crianças, faz parte do processo. Se nós somos seletivos, as crianças também, elas chegam um momento que elas preferem coisa mais palatável e tal, e faz parte desse mundo, né? Desse mundo da alimentação, que se é difícil para adulto, é difícil para as crianças. Portanto, não adianta falar assim, mas deve ser a comida que dá para as crianças, se a comida, se fosse perfeita, já talvez não daria. A gente sabe do déficit do nutrientes nas comidas. Ainda mais em crianças que todos sabem que não comem adequadamente, em função de que, por mais que às vezes em casa tenham, chegar na escolinha vai ser aquela tapafúria nas festinhas. Ou seja, está faltando para a gente, está faltando para elas, né? Ou seja, a suplementação que faz parte dos meus filhos desde que eles nasceram, né? E com toda a orientação, ela é plenamente hoje segura, né, Marcelo? Porque muita gente fica assim, dos pediatras e tal, mas onde é que eu vou achar isso? A gente já explicou tudo racional aqui. Mas a gente tem artigos ainda falando, esses tempos eu publiquei um artigo sobre o safrin, né, o safron, para adolescentes e crianças. E as pessoas, mas onde é que eu acho? Só não achou porque não pesquisou, tu é pediatra, como é que tu não vai lá pesquisar? Né? Então, a gente tem, inclusive, com fitoterápicos, né? Tem bastante estudo. E, na verdade, Vicky, o que acontece, tá? As crianças, se você olhar de uma forma, assim, se você for parar para pensar, a tendência é o quê? As crianças começam a comer lá com seus 6 meses, comem só comidinha, vai tudo super bem, chega ali com 1 ano, aí começa a introduzir algumas coisas novas. Mas essa não é a realidade, tá? A gente tem trabalhos brasileiros que mostram que as crianças menores de 4 meses de vida, em até 25% dos casos, das famílias, têm contato com algum tipo de açúcar. Tá? Gelatina, danoninho, suco, tá? Sim, tá? Isso vai aumentando conforme vai passando o tempo. Então, assim, 6 meses a proporção chega a 40%. Com 1 ano, praticamente 100% das crianças, dá uns 80 e poucos por cento das crianças já tiveram contato com produtos industrializados e açúcar. Então, assim, a realidade do Brasil, né, do brasileiro, é uma realidade muito pior do que você está imaginando. Eu tenho no meu consultório um público que se preocupa com a saúde. Então, os filhos dos meus pacientes são filhos que eu falo assim, que é a exceção. As crianças comem bem desde pequeno, têm poder financeiro para poder comprar alimentos orgânicos, tem essa consciência de não oferecer produtos industrializados. Eu cuido do intestino dessas crianças e faço exame para todas as crianças com 1 ano de idade. Com 1 ano de idade,
a gente coleta esses primeiros exames e mesmo com tudo isso, mesmo com uma suplementação adequada, com bons bioativos, de uma boa farmácia, tudo certinho, eu pego criança com deficiência nutricional. Então, assim, a prevalência que nós temos, né, em dados estatísticos é que uma em cada duas crianças tem algum tipo de deficiência nutricional, 50%, tá? Algum tipo de deficiência de micronutrientes. Oi? Desculpa, deixa eu dar um adendo, né? Deixa eu dar um adendo. Eu fico imaginando que deve ser, essa estimativa deve ser ainda subentendida, né? Porque, imagina, a gente fez exame com o Miguel agora com 3 anos, e tinha coisa que estava faltando, dizer, mas como? O cara come só, não come porcaria, não tem açúcar, não tem industrializado, comida boa, ainda suplementa, e mesmo assim é difícil chegar nos melhores níveis, né? Assim, você imagina o resto que come do farinha o tempo todo. Tem muitas variáveis, né, para fazer com que esse nutriente não chegue onde ele deve chegar, inclusive variantes gênicas, né? Então a gente sabe muito bem que às vezes uma mesma criança, né, da mesma família, né, 2 irmãos, um com uma dose de 1.000, os níveis ficam, sei lá, uma vitamina D de 60, o outro toma 2.000 e a vitamina D vem 30. Então, assim, existe uma questão de metabolismo, uma questão de degradação, né, uma questão de absorção intestinal, alergias alimentares, alteração de microbiota, metabolismo. Tem muita coisa que interfere para que essa vitamina, esse mineral, esse nutriente chegue onde ele deve chegar e que ele mantenha o seu nível sérico adequado. E também temos alguns viés em relação à interpretação do exame laboratorial. Nem todo exame laboratorial é bom, como a gente depende da forma como coleta, como estabiliza o laboratório, tem um monte de coisa, tem muita variável que pode fazer isso se alterar. Mas a grande verdade é, mesmo fazendo tudo direitinho, eu ainda vejo exames não ótimos. Eu posso dizer assim, eu não tenho um paciente no meu consultório que suplementou direito, tá? Que não teve nenhum problema, né? Nenhuma intercorrência, que teve anemia, por exemplo. Mas a prevalência de anemia na população brasileira nas crianças de 1 ano é cerca de 1/3 à metade das crianças. Então, assim, anemia, doença expressa da deficiência de ferro. Eu não tenho nenhum paciente. Só que, assim, o que tá errado, então? Por que eu não tenho? Porque alguma coisa eu faço diferente, entendeu? Os meus pacientes não têm anemia, não tem anemia. Entendeu? Então, tem a ver com o suplemento que se está usando, mas tem a ver com a dose, tem a ver com a gestação, tem a ver com né, o que essa criança recebeu lá no 3º trimestre, como foi a alimentação dessa criança, o que essa criança, vamos dar um exemplo simples aqui, né? Uma criança que ficou doente toda hora, que tomou muito corticoide, por exemplo, eu posso ter alteração na absorção de vitamina D. Uma criança que teve bronquiolite recorrente, eu posso alterar a minha absorção. Eu posso ter uma criança que teve uso de antibiótico aí, otite de repetição, alterei minha microbiota, eu não consigo absorver direito a vitamina B12. Então, assim, o raciocínio clínico em cima dessa questão, né, dos nutrientes, não tem como a gente querer seguir o que a sociedade manda, porque a sociedade manda suplementar a vitamina D e ferro. Entendeu? Em doses e formas, né, de suplementos que não são eficazes, né? Quando você pega as taxas brasileiras, são taxas horríveis, sabe, de prevalência. E você tem uma noção que a gente tem em algumas regiões do Brasil, esse dado para mim, quando saiu um dado agora, tá? Foi uma pesquisa que foi feita em 2020. 40% das crianças da região norte do Brasil têm vitamina B12 abaixo de 150. Para onde vai esse cérebro? Me explica. Não é possível. E numa fase, né, amiga, que cada ano é diferente, o salto de crescimento que eles dão em todos os sentidos, como é que vai a faltar se principal para a gente já causa de atraso de aquela coisa psicomotor. Aí depois reclama que tem TDAH, Mais ninguém faz exame para nada. Não, tá com TDAH, mas medir uma B12 não mede. Não é nem diminui o açúcar, recomendado diminui, pela sociedade coletar vitamina D. É teoricamente prescrito, não tem benefício, segundo, se você for ler o guideline. Não devemos coletar, só devemos coletar hemograma e ferritina. É a única coisa que tem de triagem. Inacreditável. É o que eu estava explicando, que infelizmente, né, infelizmente mesmo, todos esses guidelines, eles têm que também partir do princípio que o ajuste deve porque ser a todos. Custo, né? Qualquer exame que eles acrescentam é um exame obrigatório para o Brasil inteiro, para todas as crianças, financeiramente. É isso aí. Então, isso não quer dizer que o guideline, isso o médico não entende. O guideline não quer dizer que aquilo ali é o correto a se seguir. Aquilo ali é o econômico, possivelmente econômico a se seguir, meus amigos.
É isso. Então, quando eu falo que não é para medir um exame, é porque se for medir em âmbito do SUS, não vai ter como medir. Agora, meu paciente que está com o seu filho na minha frente não quer saber disso, não. Ele quer nem que seja juntar o dinheiro. Por quê? Porque ele quer fazer. Ele não quer ver pagar esse preço depois, daqui a pouquinho está usando o relance. Por quê? Porque não desenvolveu o cérebro. Não tem como desenvolver, não tem como formar neurotransmissor sem esse tipo de coisa, que são simples, né? São ajustes simples de serem feitos desde que vistos. A gente não olha. Como é que eu vou prever? Né? As pessoas perguntam assim, qual é o melhor suplemento para não sei o quê? Como é que a gente vai saber? Como é que é a vida do seu filho? Como é que a gente vai saber o que falta na alimentação do seu filho? Como é que a gente vai perceber olhando exame, conversando, entendendo qual é o tipo de alimentação que as pessoas dão? E existe essa individualidade que é a medicina funcional integrativa. Não é simplesmente falar que tem um suplemento bom para a memória. Bom para a memória é que tem a B12. Né? Altíssima B12. Para alguém que já tem B12 não adianta nada. Agora, para alguém que E está a faltando, altíssima pode ser até que tem B12 para criança é uma cianocobalamina 5 microgramas. Isso é alto. Não tem, não Não, tem ô, Vicky, você sabe dizer o um... quão chata eu sou com o intestino. Juro, eu tenho preguiça de mim durante uma consulta, porque eu tenho dó dos meus pacientes, de tanto que eu encho e pergunto detalhe por detalhe de como é o tal do cocô da criança, de qual é a cor, de qual é a textura, de qual é o padrão evacuatório, de quantas vezes por dia, de o que é desconforto abdominal, se tem assadura, se tem sinal de refluxo, se tem irritabilidade, se tem distensão, se o pulmão é fedido. Meu, é uma quantidade gigantesca de perguntas, porque é dali, né, que eu sei que vai sair, aí aprendendo, né, historicamente com os maiores aí da parte de gastro, é dali que vai sair. Quando eu comecei a ajustar o intestino, né, modular o intestino das crianças, fiz isso, ó, mudou tudo. Mudou tudo, tá? As crianças diminuem a infecção, as crianças usam menos remédio, as crianças absorvem melhor os nutrientes, as crianças têm melhor neurodesenvolvimento, uma facilidade em aprendizado, tudo melhora. Então, assim, como é que a gente pode hoje acreditar, tá? E de novo, dentro dos nossos guidelines básicos, né, de pediatria, que é normal uma criança evacuar a cada 3, 4 dias, que é normal uma criança ter fezes mal formadas, que a gente chama de diarreia funcional até os 2 anos de idade. Como é que eu posso acreditar que isso é realmente normal se eu mudo uma alimentação e isso corrige? Da onde é o funcional? E melhora. Que é aquela coisa, né, Miguel? O que é normal, né? Não necessariamente é o bom. O normal a medicina usa muito essa regra da normalidade para tudo, inclusive para exames de sangue. Poxa, normal não quer dizer bom, né? Eu posso ter... a coisa mais absurda é pensar que alguém pode estar normal num exame tendo 200, eu dou o exemplo da testosterona que é mais fácil. Como é que um homem pode estar normal com 200 de testosterona e se tiver 900 também está normal? Então tá tudo certo, pode dar para casa. Não, peraí. O outro lá tem 900, eu tenho 200. Como é que eu estou normal? É que está dando normalidade. Não estou mentindo, está dentro de uma normose, né? Que é de uma curva que abrange... Ignora, inclusive, a clínica, né? E olha o Agora, eu quero exame. saber que para mim, pô, o meu indivíduo isso serve ou não serve? Daí são os 500. Aí é estudo. Bom, mas daí foge guideline. Porque o guideline está amparado nesse tipo de coisa, de encontrar normalidade, justamente por quê? Porque o guideline, você tem que tirar isso da cabeça. Os guidelines, as diretrizes, elas têm que se enquadrar para todas as pessoas. SUS, convênio particular, não interessa. Portanto, eles vão pensar nas coisas mais baratas e aquilo que vai empurrando com a barriga. Para, se tiver muito doente, a gente resolve. A grande parte das diretrizes, a gente tem assim, imagina para engravidar. Para engravidar, sabe como é que é, né? Vai para engravidar lá, o casal fala assim, você tem que transar dia sim, dia não, durante 1 ano. E depois a gente faz algum exame. Pô, não é mais fácil já fazer um exame básico para saber, só pelo menos espermograma, para saber se o cara tem espermatozoides ou não, porque hoje em dia tá horrível o espermograma dos homens, ou então o exame funcional da mulher. Não, a diretriz não é essa. Meu filho. Tá bom, depois de 1 ano tentando, porque ninguém vai ter esse tempo na vida, né? E o estresse que isso gera, que é que vai ter que ser, eu brinco, campeão, né? 2 atletas, né? Transar um dia sim, já não, atleta. E aí depois a gente começa a investigar. Mas por que tudo isso? Porque está na diretriz. Não, mas a diretriz eu não quero, meu amigo, eu sou um indivíduo. Olha eu como um indivíduo, que é o que o paciente quer hoje.
e que é o diferencial. Por que tua agenda é lotada? Por que minha agenda é lotada? Por que esses médicos funcionais integrativos têm agenda lotada? Ah, porque é tudo picareta, porque faz uma coisa diferente. Eu sou tão Né? picareta que eu Aqui tá funciona, né? fechada e eu não troco de pacientes. Eles voltam, eles veem, dá errado e eles voltam. É a mesma coisa. As pessoas gostam de ser enganadas, é engraçado, né? Enganado é assim, ó, ainda com coisas que a pessoa precisa, ela tem como palpar, né? Eu venho aqui com uma queixa, não resolvi a queixa, eu não volto. Resolvi a queixa, estou voltando com a família inteira. É porque eu fui enganado, né? Não tem esse sentido. Mas eu acho que a mensagem é essa, né, amiga? É mostrar essa segunda turma do curso de Medicina Funcional Integrativa, que terá tu como uma nova professora lá, a área da pediatria dentro, que foi as pessoas falaram, poxa, estão precisando entender com os experientes nessa área, aqueles que já praticam a pediatria funcional integrativa também. Tem todas as outras áreas, mas é aquele entendimento de que ou a gente entende o todo para aplicar na nossa especialidade, ou não adianta a gente querer aquela coisa, eu só quero ver a aula daquilo ali. Não vai adiantar, né? Se eu só enxergar a Já aula digo de daquilo que eu acho que antemão que serve para mim, precisa, a eu tenho base que para entender minha o aula todo. é o A gente resto. falou, Não dá para ver só a minha aula. é isso aí, As minhas é aquilo que eu falo. Tu falou, né, sobre sistema gastrointestinal, a importância. São as primeiras aulas que a gente tem lá, porque eu falo para cá, devo dar umas 20 aulas disso. Tem Emílio Carvalho dá isso, Cristiano Ruge dá isso, Murilo Pereira vai dar isso também. Por quê? Porque é exaustivo. Ou entende disso ou não passa de série. É como se fosse assim, não passa de série. Não tem como. Tudo que a gente vai fazer a partir depois para melhorar, a gente precisa de uma absorção. Sim, Então não tem com como. certeza. Amiga, então, muito obrigado pela tua presença, obrigado por estar conosco nessa segunda turma do curso de Medicina Funcional Integrativa. Pessoal, dia 2 abrem as vagas, então, para essa segunda turma. Como eu falei já, a inscrição vai ser disponibilizada a partir daquele momento, mas as vagas serão disponibilizadas inicialmente para quem está na lista de espera. Essa lista de espera, você pode acessar e se inscrever através do primeira página do meu Instagram, aqui tem um link. Então, se coloca você profissional de saúde, não é para público leigo, não, tá? Para poder essa oportunidade de mudar a carreira, mudar a vida dos seus pacientes, fazer uma coisa que dá gosto, tesão de fazer, gosto de fazer. E a doutora Martina Catachini estará lá lecionando, ensinando você sobre esse mundo fabuloso da pediatria funcional Agradeço integrativa. muito o Gente, muito convite, será obrigado. uma honra participar desse curso de formação que com certeza vai transformar muita gente e fazer com que mais pessoas, né, aí sim os pacientes, né, os pacientes, não, os seguidores que estão aqui perguntando onde vou, que todo mundo consiga ter, né, a gente acha que horizontalizando o conhecimento, mais pediatras vão estar aptos a cuidar melhor das crianças de uma forma que, mesmo crianças que sejam atendidas no SUS, vão se beneficiar. Não é médico que atende consultório particular só que precisa fazer isso, porque, inclusive, né, eu durante muitos anos continuei ainda, apesar do consultório particular, ainda em um período por semana, e dá para mudar tanto com simples detalhes ali dentro, sabe? Não precisa de... né, as pessoas se entendem da importância, por exemplo, elas vão lá e elas modificam a sua alimentação, elas modificam os seus hábitos. Então, o aprendizado que todo mundo vai ter com, né, o ganho que vai se ter com a academia, com esse curso, né, de medicina funcional integrativa. Eu espero que mude muito a saúde de todas as crianças do Brasil, porque do fundo do meu coração a gente está precisando. As crianças estão ficando cada vez mais doentes e esse é um caminho maravilhoso e que é muito assertivo para que a gente melhore de verdade, sabe? A qualidade de vida das crianças. Então, muito obrigada pelo convite e espero que muita gente participe desse projeto aí, porque eu acredito de fundo do meu coração, né? Não foi um convite, foi uma obrigação, né? Então... Martina, tu tá lá, hein? Não tem essa. Tá bom. Isso aí, gente. Um beijo, Pedrinho, na família. Se vê semana que vem. Gente, valeu.